adicionando a terceira dimensão, Z, a esse plano, fica algo mais ou menos dessa natureza. X, Y. Essa reta, digamos que exista uma reta nesse local. Então, tomando como exemplo novamente um segmento qualquer que eu vou chamar de AB, essa reta terá suas três dimensões contidas nesse plano, caso todos os pontos estejam contidos no plano. Então, todos esses pontos terão uma determinada altura Z, que será a representação desse ponto no eixo Z, e para representá-la no eixo XY, é necessário projetar essa reta no eixo. Aqui fica o segmento, o ponto A, aqui o ponto B, e acontece novamente mais ou menos o que aconteceu com o desenho em duas dimensões. É como um efeito espelho. Essa reta será projetada no eixo XY, assim nós vamos poder saber todos os pontos, saber as posições as coordenadas de todos os pontos dessa mesma reta que está no espaço no eixo XY. Agora vamos abordar o estudo do plano e do ponto, abordando também a representação do ponto nos diédricos 1, 2, 3 e também no quarto diédrico. Para determinar a posição de um ponto é necessário projetá-lo sobre dois planos de projeção. Então, nesse caso, vou projetá-lo aqui no primeiro diédrico. Ele vai ficar sobre esses dois planos de projeção. A projeção horizontal designa-se por P' ou P1 e a vertical por P duas linhas ou P2. Vou fazer um esboço aqui para ilustrar como seria. Digamos que essa seja a posição do ponto P no espaço. A projeção dele no plano horizontal vai se chamar P1, P' ou P1. A projeção desse mesmo ponto no plano vertical vai receber como nome P duas linhas ou P2. Um ponto no espaço é determinado por três coordenadas: altitude, o eixo Z, longitude, o eixo X e latitude, que é o eixo Y. Nesse caso, essa projeção, o local dele seria no eixo Y, seria o mesmo de P1, no eixo Z o mesmo de P2, e no caso desse ponto, como eu fiz ele sobre a origem, no eixo X a posição dele seria 0. Mas apenas nesse exemplo. Existem várias outras possibilidades. Plano de perfil é um plano perpendicular ao plano de projeções e que passa pela origem. O plano de perfil seria mais ou menos assim. Que é só um esboço, só um croquis. E esse plano passa aqui na origem. Então, qualquer ponto que estiver à frente do plano de perfil terá abscissa positiva. E o que estiver atrás terá abscissa negativa. Porque é o plano de origem onde passa o eixo X, que é o eixo das abscissas. A abscissa de um ponto P no espaço qualquer,
será a distância desse ponto até o plano de perfil, que é aquele plano que já foi explicado, já foi desenhado, que ele corta a origem aqui no Y e nas medidas de Y e Z. Então essa distância determinará a abscissa, porque está paralela ao eixo X, que é o eixo das abscissas. Já a distância entre esse mesmo ponto até o plano vertical, o plano de projeção vertical, será chamada de afastamento. Tanto na abscissa quanto no afastamento, caso essa distância esteja no espaço para lá da origem, para o lado de lá da origem, a abscissa será negativa, e se estiver à frente da origem, a abscissa será positiva. No afastamento ocorre a mesma coisa. Se estiver à frente da origem, o valor, pelo afastamento ser paralelo ao eixo Y, o valor do afastamento determinará a coordenada Y desse ponto. Nesse caso ela será positiva, porque está à frente da origem, e negativa se estiver atrás da origem. Já essa distância entre o ponto P e o plano horizontal vai determinar, por ser paralela ao eixo Z, vai determinar a medida de Z desse ponto. E assim como ocorre nas outras duas medidas, acima, no caso do Z, por ser a altitude, acima da origem será positiva e abaixo da origem assumirá um valor negativo. Essas três coordenadas juntas, essas três medidas juntas, determinam as coordenadas de um ponto qualquer no espaço. E aqui, esse valor vai se chamar cota. Nós vamos abordar um pouco sobre o estudo do plano. Então, para isso, vamos entender o que é um plano. Um plano pode ser obtido através da união de três pontos distintos no espaço, desde que eles não sejam colineares. Os três não sejam colineares, não estejam na mesma linha. Então, a gente pode ver aqui que um plano é obtido quando a gente tem a união desses três pontos. E traça as retas entre esses pontos. E a gente vai ter um plano, vamos chamar esse plano de plano alfa. Então, são no mínimo 3 pontos. Então, independente da quantidade de pontos, acima de 3, nós vamos ter um plano. Vamos fazer aqui vários pontos distintos e vamos ver que também vai formar um plano, desde que não sejam colineares. Então, a gente unindo esses pontos, traçando as retas entre esses pontos, a gente também vai ter um plano. Um plano também pode ser obtido através de duas retas que se cortam. Vou fazer assim. Então a gente vê, a reta não deixa de ser pontos, porque cada reta a gente tem 2 pontos. E a união dessas retas, a união desses pontos, também vai formar um plano. E se a gente tiver uma reta e um ponto aleatório no espaço, desde que não esteja colinear essa reta, senão nós vamos ter só uma reta,